Olá pessoal, vamos então aqui em continuidade à nossa videoaula anterior, onde tratávamos do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, falarmos da identificação da peça processual, naquele momento em que você então irá se submeter ao exame de ordem, bem como a estrutura da peça prática profissional, do chamado esqueleto ou do boneco que nós vamos elaborar e entregarmos para vocês, assim como já de fato encaminhamos no ambiente conhecer para que possam então realizar a sua atividade, tá ok? Belezinha? Então vamos lá. Aqui, quando nós falamos da identificação da peça lá no exame de ordem, mais uma vez, vamos lembrar aquilo que já falamos anteriormente. Você vai se sentar, faça sua prece, oração, seu minuto de silêncio, não importa aí qual seja a sua religião ou a sua crença. Fez ali seu momento, um minutinho de silêncio, depois você vai olhar lá o enunciado, fazer a primeira leitura que você vai fazer então aquela exploração, investigação, para você já conseguir identificar a peça. Lembrando que na segunda leitura você começa a montar o seu boneco, na terceira leitura, seu boneco ou esqueleto, na terceira leitura você vai dar aquele check-up para ver se não escapou nada, e aí depois, como disse para vocês, você vai perder aí nessa primeira leitura exploratória, a elaboração do seu esqueleto, da sua peça prática profissional e essa conferência em torno de 50 minutos, aí você passa para as questões e depois você retorna a elaborar a sua peça prática profissional. Esse é um conselho que nós transmitimos a vocês e orientamos. Pois bem, o que o examinador, como o examinador vai apresentar o enunciado? Ele, e ali vai ficar claro, vai narrar a existência de um processo, que esse processo passou então por primeira instância, foi para a segunda instância, e na segunda instância nós tivemos uma decisão de mérito, seja um acórdão, certo? Ou seja uma decisão monocrática de mérito. Não será hipótese de embargo de declaração, isso ele já deixará claro no enunciado, mas ele deixará claro que foi interposto um recurso extraordinário especial e que esse recurso não foi admitido. Se parou nisso, dizendo que o recurso não foi admitido, logo em seguida você como advogado elabora a peça processual, você sabe que é um agravo de recurso extraordinário ou especial. Então esse é o ponto crucial nesse momento, na leitura do enunciado. Passou a primeira instância, foi para a segunda instância, tivemos uma decisão de mérito, monocrática ou acórdão, não é o caso de embargo de declaração, então interpôs o recurso extraordinário, o presidente do tribunal ou o vice-presidente do tribunal inadmitiu o recurso especial ou extraordinário, alegando que não estão presentes os requisitos de admissibilidade. Aí você identifica a peça prática profissional e sabemos que é um agravo, ou em recurso especial, se foi inadmitido o recurso especial, ou um recurso extraordinário, se foi inadmitido o recurso extraordinário. Ok? Belezinha? Tranquilo? Vamos falar então da estrutura da peça prático profissional. Só um golinho de água para molhar a garganta, rapidinho. A estrutura da peça processual. Nós temos então a folha de rosto, interposição, como eu falei para vocês, o modelo básico, estrutura, já falamos sobre isso em salas de aula, cansamos de repetir em aula presencial. Então nós temos primeiro o endereçamento. O endereçamento já deixa bem claro para a gente, ou para o presidente do tribunal ou o vice-presidente do tribunal. Qual eu coloco, professor? Se não falar nada, você vai colocar um ou outro no seu endereçamento. Mas geralmente nós teremos no enunciado essa explanação, de forma a deixar claro aí qual foi o recurso inadmitido e qual a autoridade judiciária que o indeferiu, se for o presidente ou se foi o que o inadmitiu, se for o presidente ou o vice-presidente. Está lá, espaço, número do processo, espaço, você vai fazer a identificação das partes. Daqui a pouco nós passaremos a leitura ali do nosso modelo, do nosso boneco, e isso vai ficar claro para vocês. Fundamentar nome, evidentemente, do ato e sua fundamentação legal, agravo em recurso especial, se for recurso especial, e agravo em recurso extraordinário, se for recurso extraordinário,
e o fundamento para ambos é o mesmo, é o artigo 1042 do CPC, ok? Não há preparo, não precisa pagar nada, porque você já recolheu quando da interposição do recurso especial ou extraordinário, e aí o fechamento da peça. Em termos em que, pré-deferimento, nesses termos, pré-deferimento, local, 3 pontinhos, e data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, OAB-N, 3 pontinhos. Essa é a folha de interposição ou de rosto. E depois as folhas de razões, tanto do agravo em recurso especial, quanto do agravo em recurso extraordinário. Aquela mesma regra que nós estabelecemos anteriormente, a narrativa sintética dos fatos, certo? O mérito e a fundamentação dos pedidos de reforma, e o pedido e requerimentos finais, e o fechamento da peça, que passaremos então agora a estudar, ok? Nós vamos falar para vocês apenas de uma peça, que é uma peça única, porque o que vai mudar uma da outra é justamente o nome, agravo, recurso especial, extraordinário, e é esse modelo, esse boneco que eu disponibilizei para vocês lá no Ambiente Conhecer, ok? Ah, e mais ainda, professor, e no caderno de atividades, quais são as peças prático-profissionais? Vocês vão utilizar quase tudo que vocês já utilizaram anteriormente, porque o que eu usei? Eu usei os mesmos enunciados do recurso especial extraordinário que encaminhei para vocês, só que com uma diferença. Vocês interpuseram o recurso, fizeram a peça prática profissional, certo? E aí eu coloco aqui que o presidente do Tribunal de Justiça, a qual ou recorrido, inadmitiu o recurso. Simples assim. Inadmitiu. Então, na verdade, vocês estarão fazendo, os dois casos práticos foram extraídos de enunciados do exame de ordem, só que eu complementei, apenas disse que interposto o recurso extraordinário, o recurso especial por vocês, foi inadmitido pelo presidente do tribunal ACO. Certo? Então os enunciados, vocês já trabalharam com esses enunciados, com o mesmo enunciado, só que no recurso especial extraordinário, com essa diferença que eu inseri aí ao final, tá ok? Então, quanto aos enunciados, eu não vou lê-los. Uma vez que já trabalhando sobre ele, você vai utilizar até a narrativa dos fatos, algo que você vai mudar ao final foi isso, foi inadmitido nos termos que está aqui. Volto a dizer, você não inventa nada além daquilo que está no enunciado, tá ok? Pois bem, voltemos então aqui à nossa peça prática profissional. Então, como falei para vocês, excelentíssimo desembargador, presidente ou vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 3 pontinhos. Se tiver o Estado, você coloca, se não tiver o Estado, você não coloca. Ou do Tribunal Regional Federal, se for o caso. De qual região? Se tem região, você coloca, se não tem região, você não coloca, 3 pontinhos. Espaço, processo número, espaço, vamos fazer então o nosso preâmbulo. Parágrafo, vai colocar o nome do agravante, e aqui as partes são agravante e agravado. Naquela regrinha básica que nós já falamos, né? Já qualificado nos autos do recurso especial ou extraordinário, é nesses que você vai colocar, em epígrafe, que promove contra ou que lhe promove o nome do embargado, vírgula, já qualificado nos autos, vírgula, por seu advogado que esta subscreve, vírgula, não conformado com a respeitável decisão de folhas 3 pontinhos, pode colocar respeitável decisão que inadmitiu o recurso especial ou recurso extraordinário, mas eu acho que isso é uma redundância, não precisa, segue o boneco que eu mandei para vocês, vem perante Vossa Excelência tempestivamente, e aqui é aquele recado que nós já falamos com alguns alunos. Se o examinador fizer questão, ele colocar lá e enaltecer a questão da tempestividade, você pode colocar depois lá um articulado dizendo sobre a tempestividade. Caso contrário, bastou colocar aqui, demonstrando que você tem conhecimento da tempestividade, está resolvido. Tempestivamente, vírgula, com fundamento no artigo 1042 do Código de Processo Civil, interpor recurso, ou simplesmente interpor agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, vírgula, consoante as inclusas razões.
pula uma linha, parágrafo, requer o recebimento e processamento deste recurso nos seus devidos efeitos, bem como sua remessa ao egrégio Superior Tribunal de Justiça ou, se for o caso, Supremo Tribunal Federal. Termos em que pé deferimento, pula uma linha, local e data, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, pula uma linha, advogado 3 pontinhos, pula uma linha, não pula uma linha, linha de baixo, OAB-N 3 pontinhos. Esta é a folha de rosto ou de interposição. E aí a folha das razões do agravo recurso especial ou do agravo recurso extraordinário. Vai colocar lá, razões do agravo em recurso especial ou razões do agravo em recurso extraordinário. Pula uma linha, agravante, coloca o nome na frente, não tiver o nome 3 pontinhos, agravado, um nome na frente, processo número, e aí você vai fazer a saudação. Depois do número, pulou uma linha, egrégio Superior Tribunal de Justiça ou egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo, doutos ministros. Nós estamos lidando com ministros, tá ok? Vocês vão colocar então primeiro lá, de acordo com o nosso boneco, primeiro do cabimento do recurso. Você vai dizer por que é cabível o recurso. Você tem que demonstrar nesse momento aí, já com base no artigo 1042, que houve uma decisão proferida pelo desembargador presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que não admitiu um recurso especial ou extraordinário e que não se trata daquelas hipóteses de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Se porventura o examinador também assim o exigir lá no enunciado, que novamente se discuta, como falei para vocês, no recurso especial o pré-questionamento e no recurso extraordinário o pré-questionamento e a repercussão geral, tá ok? Isso também eu deixei bem claro no boneco aqui para vocês. A síntese do processado, já falei para vocês, é o tópico 2, não vai inventar nada, tudo tranquilo, maravilha, beleza, de acordo com o que está no enunciado. Você não inventa nada a não ser aquilo que esteja no enunciado. Se não tem o enunciado, você vai colocar 3 pontinhos ou simplesmente sequer vai tratar. Do mérito das razões de reforma, no mérito você tem que apontar o erro de julgamento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido e, evidentemente, que nas suas razões de pedido de reforma você vai ter que demonstrar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário e que eles devem ser, sim, admitidos. Ou seja, os recursos anteriormente interpostos devem ser admitidos pelo STJ ou STF. Ou seja, que os recursos, então, sejam apreciados e julgados. E aí partimos para a conclusão. Aí na conclusão vocês vão colocar, ante o exposto, vírgula, requer a vossas excelências, né, seja o presente recurso recebido e conhecido, vírgula, determinando-se a intimação do recorrido, entre parênteses, parágrafo 3º do artigo 1042 do CPC, para responder no caso legal, caso queira. Ponto. Ao final, requer-se provido este agravo em recurso especial ou extraordinário, para o fim de reformar a decisão agravada, no sentido de admitir o recurso especial ou o recurso extraordinário anteriormente interposto. Ponto. Por uma linha, termos em que pé deferimento, por uma linha, local e data, OAB, advogado, OAB, N 3 pontinhos. A regrinha básica que nós já temos do fechamento. Em linhas gerais, pessoal, essa estrutura que nós temos aí do nosso recurso de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Espero que tenha servido para que vocês possam então ter uma diretriz para a elaboração da peça. Já está lá a atividade no Ambiente Conhecer, também esse modelo aqui já com todas essas digamos assim, dicas estão lá presentes, e qualquer dúvida aí nós vamos conversando também pelo grupo do WhatsApp, certo? Às vezes, se você não quiser conversar pelo grupo do WhatsApp, também os alunos estão me procurando também no privado, teria o maior prazer em respondê-los, tá ok? Show de bola? Maravilha então, brigadão, fiquem com Deus.
Daqui a pouco nós voltamos então com mais uma vídeo aula. Nessa oportunidade falaremos sobre os embargos de divergência ou divergência. Tá ok? Belezinha? Brigadão, um abraço, fique com Deus.